episódio de Noé não é um pouco, desculpa o termo, mas sacanagem com os bichinhos, né? Porque a humanidade estava toda perdida, só salvar um casal de cada espécie? Não, só porque através de um casal de cada espécie, toda a raça animal ela foi reproduzida novamente. Nada se perdeu. Então, por exemplo, não tinha condição de colocar numa arca, né, que era um grande navio. E a história de Noé é uma história desafiadora, porque é um homem que constrói um grande barco num lugar que ninguém sabia que era mar. A Bíblia diz que não havia chovido ainda sobre a terra, olha só. Ó, vai vir uma grande chuva. O que é chuva? Ninguém sabia o que era chuva. Então aquele homem foi desafiado por Deus e ele e sua família construíram aquela grande arca, né? E entrou Noé, porque Deus viu justiça no coração de Noé, viu que era um homem justo, íntegro, totalmente diferente de toda aquela geração que vivia com ele. E Noé, durante o tempo, né, ele levou, aquele tempo que ele levou construindo a arca, ele pregava o evangelho. Mas ninguém se arrependeu. Veio o dilúvio, que inclusive muitas pessoas, né, eu já vi muitos estudiosos querendo dizer que o dilúvio foi local, não foi universal. Mas o dilúvio foi sobre toda a terra. Inclusive, inclusive existem montanhas em que você encontra sedimentos de animais marinhos, né, fósseis. Como é que chegou àquela altura se ali o mar não está ali? O Grande Canyon nos Estados Unidos, você encontra sedimentos de que ali já houve uma grande inundação. Assim, a prova mais substancial que a gente tem é que quando Noé sai da arca, né, com sua esposa, os três filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras, Deus faz um pacto com Noé, que jamais destruiria a terra novamente com água. E qual é a prova disso? É o arco-íris. Apesar do movimento LGBT ter trazido essa imagem, né, do arco-íris para eles, a imagem do arco-íris não foi criada por LGBT. É um pacto que Deus fez com o homem. Está lá em Gênesis. Nunca mais a terra. Toda vez que você vê o arco-íris, é você lembrar que Deus fez um pacto. Perfeito. E a última chance da humanidade, né? Não tem outro. Não, Jesus vai falando, que vai ser como nos dias de Noé. O evangelho está sendo pregado. Da mesma forma que nos tempos de Noé foi pregado, o evangelho está sendo pregado. Muita gente está falando, isso é coisa de fanático. Outro dia eu estava vendo o Pedro Cardoso, o ator Pedro Cardoso. Ele, por falta de conhecimento bíblico, totalmente falta de conhecimento, ele dizendo que a morte de Jesus Cristo não serviu para nada. Que ele não sabe por que os cristãos valorizam tanto a morte de Jesus e não a vida. Só que a morte de Jesus é que nos deu a salvação. Através do quê? Da ressurreição. Quem só ressuscita quem morre. Então Jesus ele veio com a missão de como homem, por isso que ele nasceu homem, né? Ele não teve pecado porque na concepção de Jesus, José, o sêmen de José não entrou em Maria. Foi uma concepção do Espírito Santo. Ele é uma, poxa, você com 67 anos, você acredita nisso? Volto a falar pela fé. A Bíblia registra que Jesus teve uma concepção, né, totalmente diferente da natural. Mas Para que o Maria homem. já era casada com José. Não, não. A Bíblia diz que Maria era noiva de José. Estava sendo Então, despojada. então Jesus não tem irmãos Não, não, mais não. velhos. Não, peraí. A Maria estava noiva de José quando o anjo apareceu e trouxe essa. Olha, você foi escolhida para gerar o Salvador. Né? E quando ela conta isso para José, José fica desesperado, porque naquele tempo, como é que uma mulher vai aparecer virgem, grávida, se ela ainda não estava casada? Mas aí o anjo Gabriel aparece para José e fala: olha, José, aquilo que está em Maria foi concebido pelo Espírito Santo, conta todo o projeto de Deus. José crê naquilo ali e aceita Maria como sua esposa.
Depois que Jesus nasce, diferente do que a Igreja Católica prega, né? Que Maria, a virgindade eterna, se eu não me engano, eu não sei. Eles falam da virgindade É, eterna. é. Mas não é verdade, porque Jesus teve irmãos. Tanto é, tá aqui, ó. Tô com uma Bíblia aqui, que o Tiago que escreveu a carta aqui era irmão de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs. Depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos e filhas. Inclusive, um dos achados históricos lá em Israel foi uma urna com o nome disso, irmão de Jesus. Então, diferente do que a Igreja Católica dissemina aí, Jesus teve irmãos, Maria não morreu virgem. Como também não foi assunta aos céus, como também não é intercessora de ninguém, porque a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Você quer falar com o Pai? Você fala através de Jesus Cristo. Por isso que toda oração que nós fazemos é em nome de Jesus. Amém. É Ele que é o intercessor. Não existe outro. Da mesma forma que ele diz, eu sou o caminho. Eu acho muito interessante isso, né? Você vê, estuda Buda, Confúcio, Maomé, ninguém falou, eu sou o caminho. Ele não disse que ele era um caminho, uma verdade e uma vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem. Olha que interessante, né? A conjunção normal da frase seria ninguém vai ao Pai, né? Mas por que ele falou que ninguém vem ao Pai? Porque ele é Deus também. Ele é a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Quer ir a Deus? Tem que passar por mim.